Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Fernandes. Sou do Ministério ADVIC, Parque Mataruna, pastor-presidente Alexandre de Carvalho. É uma benção, uma honra estar com vocês aqui nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Não sei que horas você está nos assistindo, mas de uma coisa eu tenho certeza que você vai ser abençoada, tá bom? Me chamo Fátima, sou do Ministério Terra Fértil, ADM Terra Fértil, pastoreada pelo pastor Aurindo. Hoje nós temos aqui uma convidada para lá de especial, que vai estar trazendo para gente um tema muito importante para a tua vida. Se eu fosse você, continuaria aí nos assistindo. A nossa pastora Sara Oliveira. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Obrigada pela tua presença aqui conosco nessa noite. Amém. Como você já disse, eu sou a Sara Oliveira. Sou casada com o Ricardo de Oliveira. Tenho 4 filhas maravilhosas e uma filha do coração. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério A Voz da Verdade, Casa da Cura, que fica ali na Ponte dos Leites, no quilômetro 82, na rodovia Amaral Peixoto. Que bom, seja bem-vinda. Para começarmos esse nosso assunto, nesse podcast, 5º episódio, 2ª temporada, nós vamos ler aqui o nosso texto áureo. Esse texto áureo ele está no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Eu escolhi alguns versículos aqui para nós estarmos lendo. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia para nós meditarmos nesse versículo. Nós vamos estar lendo 5 versículos, tá? João capítulo 4, versículos 7, 9, 10, 15 e o versículo 26. Diz assim o texto áureo desse episódio. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí nós vamos para o versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 15. Disse a mulher, Senhor, dá-me depressa dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Versículo 26, vamos lá comigo? Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Amém? Vamos estar orando com a nossa irmã Fátima. Fazer oração para começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui nesta noite. Quero louvar, quero te agradecer, Senhor, por tudo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, de nossas vidas. Abençoa, meu Deus, cada um que está nos assistindo. Que esse podcast, meu Senhor, venha alcançar muitas e muitas vidas. Pai, nos unge, Senhor, nesta noite, para, Senhor, falar, Senhor, do teu amor. Sim, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por Pai. tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pastora Sara, eu sei que hoje a senhora tem muito a acrescentar na vida de muitas mulheres que estão nos ouvindo neste momento. E nós queremos conhecer um pouco da sua história, um pouco da senhora. Para começar, nos diga quem é Sara Oliveira. Sua infância, adolescência, juventude. Nos conte um pouco sobre isso. Eu quero, mais uma vez, poder agradecer a Deus, agradecer pelo carinho de vocês, né? Para mim, hoje é um grande desafio estar aqui com vocês. Desde quando me foi feito o convite, né? Eu fiquei com uma preocupação muito grande. E aquela dorzinha na barriga, né? Que a gente sente de preocupação, de fazer a coisa para Deus. E para mim vai ser maravilhoso poder ajudar essas mulheres improváveis, como um dia nós fomos também. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes na vida de todos que puder ouvir e ver esse podcast. A Sara Oliveira, ela nasceu em Niterói, no Hospital e Maternidade de São Gonçalo, ou seja, Niterói, né?
no Hospital de Niterói, mas minha infância, minha adolescência foi toda em São Gonçalo, no bairro de Maria Paula, Campo Novo. Meu pai tinha um sítio, né, naquele local. A minha infância foi muito boa, minha adolescência foi maravilhosa e criada com muitos irmãos, né? Tivemos 7 irmãos, comigo 8, bastante gente dentro de uma casa. E as minhas irmãs, elas eram mais velhas que eu, né? Eu era mais nova das irmãs e mais nova quase de todos os irmãos. E eu era uma menina que, por minhas irmãs serem mais velhas, casaram muito nova, e eu fiquei com os meus irmãos, né? Nessa criação dos meus pais. Sempre fomos de berço evangélico, de uma família humilde, mas interessante dizer que eu sempre fui muito criançona mesmo, sabe? Criada com meninos, né? Então eu sempre fui aquela criança que joguei bola de gude, soltei cafifa, subi em árvore, eu andei de carrinho de rolimã, essas coisas, né? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que benção. Pastora, em qual momento da juventude a senhora começou a viver essas situações, né? A irmã tem um testemunho para nos contar, testemunho, né, de vitória, de bênção, coisas, né, que a pastora, né, viveu, que a pastora sofreu. Então, em qual momento da sua juventude que a pastora começou a viver situações desagradáveis, vamos se dizer assim? Então, como eu disse, a gente foi criado com meus irmãos, né? E um certo tempo da juventude, na adolescência, vamos dizer assim, na adolescência, a gente íamos para a igreja normal, como toda a família, né, cristã. Meu pai, ele tinha até uma bateria, hoje é uma bateria fechada. Antigamente levávamos o triângulo, levávamos o bumbo, levávamos o tarol, então todos os filhos caminhavam com uma pecinha da bateria. E aquilo pra gente foi muito interessante, né? Aprendemos muita coisa ali. Chegou um tempo da adolescência que meus pais começaram a se esfriar na fé, né? Minha mãe começou a trabalhar fora e começou a ficar muito tempo fora de casa. Meu pai, ele começou a ter alguns problemas, né, de saúde, e começou ali, naquele momento que a família começou a desestruturar. Naquele tempo de adolescência, eu fui a última pessoa a sair da igreja da minha casa. Meus irmãos se desviaram, minhas irmãs estavam casadas, e aí eu comecei a parar de caminhar. Com 10 anos, 10 para 11 anos, eu fui batizada em um culto de oração. Isso também é muito importante, a gente frisar isso. A época que nós orávamos mais. Aquele tempo que os pastores fechavam até as portas, assim, ficava um diácono na porta. Ficava um diácono na porta e a gente dobrava o joelho e ali ficava o pastor clamando e ele designava os ministros, né, para impor as mãos sobre nós. E ele de joelho, era 40 minutos, 45 minutos de oração. E aí, após oração, a gente levantava para estudar a palavra de Deus. E em um desses cultos, que era terça-feira, eu me lembro, os pastores orando e eles, né, impondo as mãos, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E foi uma experiência linda, marcante. Mas com esse tempo passando, a gente vai... Meus pais, né, se esfriaram na fé, meus irmãos já não estavam mais presentes na igreja, e foi aí que eu comecei a parar de caminhar, né? Comecei a parar de caminhar. E daí com 13 para 14 anos, eu já não estava mais caminhando mais. E após a gente deixar de caminhar, que o mundo apresenta para você amizades. Então, se você tem amizade na casa de Deus, você está sempre trocando ideia com palavras, cantando louvor. No momento que você deixa de caminhar, você começa, o adversário, o
o mundo começa a te apresentar coisas. E aí a gente pensa que é uma onda fumar um cigarro, é uma onda tomar uma cerveja, né? E começa por aí. Então começou nesse estágio. Os meus pais já esfriaram na fé e começaram todos da minha casa a se afastar de Jesus. Esse é um ponto aonde eu cheguei a parar. E comecei a conviver com outras pessoas. Pessoas que fumavam, bebiam, que ia para baile. E o interessante também que eu comecei a querer ir para baile. Meu pai sempre foi muito rigoroso com algumas coisas, né? E corrigia a gente, né? E então, eu querendo muito para baile, na época era Canto do Rio, em Niterói, não sei se ainda existe ainda, mas era Canto do Rio em Niterói. E algumas pessoas iam. Então, o que eu fiz? Eu falei pro meu pai que ia para um lugar, fui para outro, fui pro baile. E aconteceu na volta desse lugar, de Niterói para São Gonçalo, houve um acidente. E aquele acidente muito feio. E eu fiquei apavorada. E eu cheguei em casa, eu não contei, porque já era madrugada, eu pulei a janela, fui dormir. Começou a travessura da Sara Oliveira. E aí eu fui dormir no dia seguinte, todo mundo conversando e tal. Alguém chega e diz assim, falou alguma coisa de baile. Eu falei, eu fiquei desesperada ontem com o que aconteceu. Aí meu pai fez assim. Aí ele olhou pra mim. Aí eu falei, a moça sofreu um acidente, tinha que ver a perna para um lado, foi uma coisa horrorosa. Aí meu pai fez assim. Eu falei, não, porque eles me contaram o que aconteceu. Eles me contaram e eu dei uma chavada na hora ali, né? Saí um pouquinho daquela conversa e ele me olhando. Meu pai era um negão, me olhando. Aí não engoliu muita coisa não, né? Mas depois ele me chamou numa conversa e eu tive que confessar. E aí houve aquela correção. Mas naquela época, como eu já disse, a gente já estava envolvida com um cigarro, uma bebida, né? Aquela amizade, né? Aqueles vamos embora lá, vamos aqui, vamos ali. E ali começou essa decadência. Foi nesse momento. Levei o corretivo, mas não adiantou não, tá? Só Jesus. Quando eu tive encontro com o Pai. E aí se foi que começou a acontecer as mudanças na minha vida. Meu pai terreno não conseguiu corrigir, não. Não tive... Na desobediência, né? É isso. Começou aí. Essa separação, esse problema que estava acontecendo na minha casa. Meus pais começaram a se esfriar, meus irmãos pararam. Aí começou a minha convivência com outras pessoas. Não que a gente não tenha que ter convivência com essas pessoas hoje. Mas a Bíblia diz que a má conversação, ela corrompe o bom costume, né? Ela corrompe. Quando você está totalmente voltada para o Senhor, a gente se envolve com todo mundo, ama todo mundo, que eu amo alma. Eu amo vida, né? Eu amo vida. Hoje a gente conversa com todo tipo de, né, das pessoas que estão aí nas drogas. Deus sempre coloca alguém no meu caminho, pessoas desse tipo, para a gente cuidar. Porque eu acho que nada melhor, né? Eu creio que Deus, né, deve pensar, né? Deus deve, com a sua onisciência, onipresença, onipotência, deve falar, você vai cuidar de vidas. Do jeitinho que você era, hoje eu vou colocar a vida para você cuidar. E isso acontece muito comigo. E quem chorou sabe, alguém que está chorando, né, sabe a dor do outro, né? Então, mais ou menos isso. É dura. Então, assim, conforme seu testemunho, a senhora foi se desviando na adolescência, Sim. né? Quantos anos? 10 para 11 anos? Não. 10 anos você foi batizado. Isso. Recebeu o batismo no Espírito. Isso. Aí, uns 13 anos, assim, já começou aquela esfriar, né? Aí, com quantos anos, assim, tu começou a se envolver com bebida? Usou drogas ilícitas? Sim. Que tipo? Assim, sentia vontade para falar? Sim. Eu usei maconha, cocaína, cachaça, cigarro, tudo isso. E nunca injetei, né? Uhum. Mas eu achava que eu não era viciada, porque o vício mesmo que eu tive foi o da cachaça.
eu tive vício de cachaça. E eu achava que eu não era viciada, né? O viciado nem gosta de ser chamado de viciado. Não gosta. Então, nessa época que eu me afastei do Senhor, eu comecei a sair para baile, como eu disse, e a gente começava a beber, fumar cigarro, e tem sempre aquele, né, que vem, estamos num baseado, como a gente costumava dizer. Um baseado aqui, você já fumou baseado? E eu falava assim, não, nunca fiz. E aí, vem, experimenta essa coisa, né? E eu quero até dar um conselho para alguns jovens que está nos vendo, nos ouvindo. Não desobedeça seus pais. Se está no caminho do Senhor, permaneça. Você que desviou, volte. E entenda uma coisa. Se você der o primeiro passo, muitas das vezes não consegue nem voltar. E para voltar é complicado. Eu louvo a Deus, minhas irmãs, que o Senhor me deu a oportunidade. Me deu a oportunidade, como Ele dá para todos nós. Me deu a oportunidade. E eu conheci, então, as drogas nesses bailes, né? Com amigos que estavam comigo na época. Dali a gente conhece pessoas, namorados, né? A gente começa a namorar com um, namorar com o outro. Começa a se envolver com pessoas. E ali a gente só vai afundando. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E a cada dia que passava, a cada ano que passava, e eu me envolvendo, não só com as bebidas, com as drogas, mas com pessoas. E tive um relacionamento, né, que durou 16 anos. E eu tive meus 3 filhos, né, meus 3 filhos. O Robson, que é o mais velho, a Nayara, que veio depois, a Naira. E eu tive o filho muito cedo, com 16 anos. Eu tive meu primeiro filho. E essa pessoa com quem eu me relacionei, convivi 16 anos. Só que foi 16 anos de muita destruição, né? Porque a gente ficou 16 anos, mas nunca ficou um ano casado, um ano junto. Nunca ficamos um ano junto. Todo ano tinha uma briga, uma discussão. Sempre era no final do ano, que vinha carnaval, vinha as festas, né? Aí havia aqueles atritos, eram muitos ciúmes, muitas brigas. E nessa época também, eu já morando com essa pessoa, a gente tinha muito problemas de ciúme, né? E ele me batia. E eu sofri bastante nessa época, Meus filhos viam tudo isso, né? Então eu digo que tudo isso é fruto do pecado. O pecado faz isso, né? A Bíblia fala que o Senhor, em Isaías 59, versículo 1, né, diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa nos ouvir e que não possa nos resgatar. Não é verdade? Mas diz que o versículo 2, que o que faz separação entre nós e nosso Deus é o pecado. Então muita gente às vezes quer reclamar de coisas que está passando ou viveu, mas esquece da desobediência, que foi o princípio de tudo na vida até da humanidade. Foi a desobediência de Adão. E nós hoje também, na minha época, a gente desobedeceu bastante nossos pais, entende? Tivemos conselhos bons deles e até muitas de outras pessoas, até mesmo pessoas da igreja, que vinham tentando nos resgatar, tentando conversar conosco, né? Mas a gente com o coração endurecido, voltado para o mundo, com as coisas que aparentemente aos olhos, né, eram bons, mas eram só momentâneos. E um dia eu falei para mim mesmo que eu não queria mais viver aquela vida. Eu acho que a partir dali o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Teve uma época, eu morei em Manilha, teve uma época que eu trabalhando numa casa de família, eu senti vontade de tirar minha vida. Eu estava escutando funk, e dentro da casa que eu tomava conta de uma criança, que eu estava para o colégio,
E ali eu fazendo uma comida, eu ouvindo funk, e eu sentindo aquela vontade de me matar. Passei aquela semana muito, muito angustiada. Meu filho mais velho tendo que botar a minha filha do meio para colégio. A gente passando uma situação muito difícil. E aí eu peguei a faca, estava cortando carne. Eu peguei a faca e comecei a apontar ela para mim. Comecei a apontar ela aqui no meu peito. Segurei ela assim, sentindo esse gosto de sangue na boca. E aí, de repente, eu ouvi, o rádio tocou, mudou de estação de repente. E aí tinha um louvor cantando, de Rose Nascimento. Eu não tenho voz pra cantar não, tá, gente? Aí dizia assim: quando tudo, enfim, parece acabado e não há uma saída pra você, ai, uma voz tão doce, suave. E foi verdade. Alguma coisa veio no meu ouvido e falou: não faça isso. E dizia, continuando: não ceda agora. Confia que a história, ela não vai continuar assim. A irmã cantora louvava e o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. E eu pude ouvir a voz do Espírito Santo. E eu soltei aquela faca, joguei ela em cima da pia com carne e tudo, e dobrei o joelho. E o hino não parava de cantar. Eu levantei do chão e eu falei comigo mesmo: esse hino é só para mim. Porque ele nem para de cantar. Comecei a fazer uma campanha numa certa igreja. Depois dali, eu achava que essa igreja, ela tinha o poder de tirar os demônios que estavam em mim. Porque eu bebia muito, né? Eu estava bebendo demais. Tamanho sofrimento me fez ficar dessa forma. Porque eu passava a situação, né, de traição, né, essa situação de, hoje, feminicídio, né, que se diz. Passava essa situação e eu me sentia mal, porque não é porque eu era boazinha não, tá, gente? Porque eu também não era boa gente, não. Porque se eu falar assim, a pessoa fica, né, a pessoa era o mal e eu era boa, né? Não era boa, não. Ele falava uma coisa, eu falava duas. Se ele falasse 3, eu falava 10. E a pessoa nervosa, e aí acontecia o que acontecia. E eu passava, bebia. E com esse pensamento que essa igreja poderia me libertar, né? Eu comecei a fazer campanha com uma vizinha minha, fazendo campanha. E eu ia, e as pessoas me rodavam para lá, me rodavam para cá. E eu voltava para casa e as coisas continuavam. E aí eu pensava: gente, por que esse povo não me derruba? Não me joga no chão, igual faz com todo mundo. Porque quando levanta, meu pensamento, vai levantar, eu vou levantar. Como? Liberta. Transformada. Mas não. Deus tinha um propósito lá na frente. Eu teria que aprender algumas coisas mais. E às vezes é no sofrimento que a gente aprende também. Aí esse momento em que a senhora bebia era uma coisa, uma fuga, né? Exato. Tentando ter uma fuga Exato. da situação que Exato. Vivia. Sim. E no meio do casamento, na adolescência para a juventude, apesar que a senhora engravidou na juventude, né? Sim. 16 anos é novinha, uma adolescente Sim. ainda. Mesmo após o nascimento dos filhos, continua ainda utilizando drogas para fuga? Sim. A bebida, drogas Sim. ilícitas. A minha filha do meio, a Nayara, abaixo do mais velho, ela nasceu com 2,5 kg, com 45 centímetros. E foi devido a isso. A minha filha, a Naira,
ela teve um problema respiratório muito grande e a Nayara teve um sopro. E os médicos perguntou, né, se eu fazia uso de bebida, de alguma coisa. E eu falei para ele que bebia pouco. E fumava bastante. Mas ele perguntou, e droga, você usa? Aí eu falei, às vezes. Eu não queria me expor, né? Mas só Deus sabia que o que acontecia. Então, infelizmente, depois dos filhos também aconteceu, sim. Aí nessa sua jornada de filho pródigo, É. uma hora que o filho volta. Isso. Nos conta um pouco sobre a sua conversão, sobre o seu retorno para Jesus. Tu contou agora que tu fazia uma campanha na igreja, os irmãos oravam, voltava da mesma forma, mas quando que aconteceu a conversão, que o Senhor falou assim, agora é tempo de voltar. Como foi isso? Meus irmãos. Como a gente citou, eu tomei um rumo, né? Essa questão de separa e volta, as minhas filhas ficavam muito doentes. E quando eu levava para médico, os médicos diziam, ela não tem nada. E febrão. E aí, os médicos diziam, eu explicava para eles algumas situações, então isso é febre emocional, né? Aí eu acabava voltando, um dos motivos, né, por qual eu voltava. E quando chegou um tempo, eu disse, não quero mais, vou dar um basta nisso. Só que eu continuei bebendo. E eu sempre levei os meus filhos, quando eu me separava, eu levava eles comigo. Só que chegou um tempo que eu falei, já que o problema é ele e as crianças não ficam sem ele, eu vou deixar os meus filhos. Porque eu estava vendo o tempo de que eu ia ou acabar com a vida dele ou ele acabar com a minha vida, né? E as crianças ficariam nas mãos, sabe lá Deus de quem. E aí, eu me emociono, tá? Quando eu falo sobre essas coisas. Eu decidi parar com tudo. E um dia ele foi levar as crianças para mim. E para ficar comigo, que eu nunca abandonei meus filhos. Aí ele falou uma palavra para mim assim, eu tenho pena de você. Quando essa palavra veio, eu falei, basta. E já tinha meus irmãos, né, tudo na igreja. Diáconos, presbíteros. Eu perdi um irmão mais novo. Mataram. E quando eu perdi esse irmão, também foi uma flechada, né? E eu disse, eu não vou morrer sem salvação. E quando eu escutei essa palavra, foi a gota d'água. Dizendo que estava com pena de mim. E eu era digna de pena, de verdade. Eu era digna de pena. Só que eu não queria aceitar essa pena dele, né? Aí eu me posicionei. Só que quando eu me posicionei, eu não me posicionei para ir para a igreja. Eu me posicionei para parar com um pouco de bebida, aquela coisa toda, né? E aí um dia minha irmã, minha cunhada, meu sobrinho passou mal. Estava muito mal, estava internado no Getulinho ali, em Niterói, ali na Alameda. Estava internado lá e minha cunhada me pediu para eu render ela, porque ela tinha que trabalhar. E na tarde ela viria para ficar com o filho. Eu falei, tudo bem. Eu falei, uma deixa até para eu não beber. Ficar dentro do hospital trancado. Não tem como eu sair, né? E fui. E nesse meio tempo, chegando lá, né? Fiquei lá até certa hora. E começou a bater aquela abstinência, aquela vontade de beber, aquela vontade de fumar, aquela coisa toda. E antigamente era muito mais rígido do que hoje, né? A pessoa não podia fumar mesmo. E aí eu queria sair, o moço falou que não podia. Eu fui no banheiro. Fui no banheiro e botei a mão dentro do casaco. Quando eu ponho a mão no casaco, estava frio nesse dia, eu encontro dentro do meu bolso a gente chamava de sacolé, né? Um sacolé de cocaína dentro do bolso da minha jaqueta. E olha que eu já tinha lavado, feito alguma coisa. E eu imaginei, né? Não na época, depois contando os testemunhos, falando de Jesus, foi o inimigo que botou aquilo lá.
E eu entrei no banheiro de novo, saí com um saquinho de cocaína no bolso. Entrei no banheiro de novo, saí 2 vezes, falei, não posso fazer isso, estou aqui fazendo, né, aqui acompanhando meu sobrinho, não posso fazer isso. E aquela voz, vai lá e faz. Não vai dar onda nenhuma que você não vai poder beber, que geralmente quem cheira cocaína não dá vontade de beber. Então não vai dar onda nenhuma, só cheirar e fica na sua, fica tranquila. Diabo, né? O adversário da nossa alma falando. E eu entrei no banheiro. E falei, não vou fazer. Coloquei de novo dentro da jaqueta. Aí minha cunhada chegou, trocamos ali o plantão para tomar conta do bebê dela. E eu vim embora. Peguei o ônibus, já toda feliz, né? Soltei lá no ponto final do nosso ônibus, que era lá no Amendoeira mesmo, em São Gonçalo. E aí parei num bar, dentro do banheiro. Eu fui para fazer e não fiz. Fui para casa. Nesse dia me bateu uma angústia, um negócio, sabe? Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei e comecei a me dar aquela abstinência. Eu sentindo que era uma abstinência, né? Não imaginava o que seria. Comecei a tremer, comecei a sentir meu corpo esvaziando. E aí, né, como eu falei, eu tenho meu esposo hoje, sou casada com o Ricardo. Ele estava com ele na época. E aí eu falei pra ele, olha, eu tô mal, não tô legal não. E ele disse assim, até brincou comigo, né? Ele falou assim, por que não tomou uma? E eu falei, para de bobeira, não tô me sentindo bem. Aí eu bebia de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha debaixo da pia a garrafa de cachaça. Se acabasse uma, tinha que entrar outra. Eu não bebia água, eu bebia cachaça. Eu não bebia cerveja quase, entendeu? Então eu só bebia cachaça. E ali ele brincou comigo e saiu. Quando ele voltou, eu já estava toda trêmula. E ele falou assim, poxa, você tá passando mal mesmo. Vou chamar os seus irmãos. Era casa próxima uma da outra. E aí ele foi lá fora, voltou. Quando ele voltou, ele já me viu toda torta. Eu comecei a sentir o meu corpo encolher, minhas mãos, uma passou por dentro da outra, o braço enrijeceu. E eu estava pesando, vamos dizer assim, 55 quilos. Eu passei, naquele momento, eu estava com uns 30 a 25 quilos. O meu corpo secou. A gente não tinha esses telefones hoje bom, né? Que toda hora a gente está registrando alguma coisa, né? Não tinha isso. Mas eu tenho testemunhos oculares. A minha cunhada, missionária Isaura, hoje o pastor Elias. Temos o pastor José Ribamar, que foi meu pastor. As irmãs, né? Algumas irmãs puderam presenciar, e meu esposo. Como eu fiquei. Só que antes dele chegar, né? Eu já estava toda torta, ele foi buscar ajuda. Aí quando ele foi buscar ajuda para meus irmãos, ele teve que pular o muro porque ninguém atendia. Ele ficou desesperado, ele foi na casa do pastor José, foi na casa de outro. E aí o pastor conseguiu achar o pastor José, foi para a casa do meu irmão, e meu irmão pulou o muro, meu irmão veio, e nesse meio tempo eu passei uma luta espiritual muito grande. Toda torta, a minha perna direita, ela encolheu, passou uma por dentro da outra, a mão entortou uma por dentro da outra, a ponto dele pegar, tentar puxar minha mão para desentortar, ele quase que quebra, ele não conseguiu, ele é forte, alto, negão também, ele tentou puxar e não conseguiu. E nisso, eu me joguei no chão enquanto eles estavam procurando socorro, eu me joguei no chão e a gente tinha costume de deixar uma garrafa com água no chão. Eu joguei no chão e comecei a passar meu rosto, porque eu sentia como se alguém tivesse jogado álcool em mim e tacado fogo. Eu comecei a encolher, literalmente. E aí, naquele dia, eu botei o rosto no chão, comecei a molhar. Quanto mais eu molhava, mais queimava. Parecia que era álcool que estava ali, estava queimando mais. E aí eu parei de passar o rosto, joguei pro canto. E eu comecei a pensar num louvor antigo, dizendo assim: Senhor, dá tempo pra mim afirmar minha vida com Cristo.
Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. E nesse tempo, nesse momento, eu comecei a sentir uma brisa dentro da casa, no quarto, no ambiente que eu estava. Porque eu me arrastei até da cama onde eu estava para um corredor da sala, eu me arrastei igual cobra para poder alcançar aquela água ali. E eu senti o ambiente mudou. O ambiente mudou, literalmente mudou. Eu senti uma brisa boa. A porta de ferro antiga dessas portas estava fechada, meu esposo fechou. E nisso que ele fechou, não tinha como ninguém abrir, senão outra pessoa, um ser, alguém. A porta se abriu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A porta se abriu e eu pude ver alguém andar em minha volta. E como se colocasse a mão sobre a minha cabeça. Quando eu comecei a cantar e acontecendo aquilo ali, naquele momento, eu não pude ver o corpo, mas eu vi um pano que brilhava muito. Era algo sobrenatural que estava ali e me tocou. E eu tive outras experiências porque eu perguntei para Deus se era Ele, né? Se era alguém, alguma coisa enviada por Ele. E aí esse meu pastor chegou quando essa pessoa saiu. E essa pessoa parecia dizer assim, ó, calma, fica tranquilo. Porque eu pensei naquele dia que eu ia morrer. Aí, quando esse ser angelical saiu, meu pastor entra pela porta, junto com meu irmão, minha cunhada. E eu já estava respirando melhor, porque minha língua enrolou, melhor dizendo. Enrolou, minha boca estava toda roxa, meu esposo falando que eu fiquei toda roxa. E aí eles me colocaram na cama. Quando eles me colocaram na cama, eles começaram a orar. E eu via, você sentia alguma coisa me sufocando. Quando eu vi um vento, um negócio preto assim, que segurou aqui em mim, me apertou. E eu já perdendo o fôlego, aí a minha cunhada falou, Satanás, eu te vi, em nome de Jesus. Botou a mão aqui em mim, aqui, ó. Sai agora. Aquele negócio parecendo um filme de terror, gente. E ali, quando ela falou, sai em nome de Jesus, aquilo saiu mesmo. Eu senti as minhas mãos. Começou a inchar, né? Começou a parecer uma bexiga. Alguma coisa soprando. E eu comecei a voltar assim. Voltar ao meu corpo normal. E naquele dia, o pastor José, junto com meu irmão, minha cunhada, me perguntaram, e aí, você quer Jesus? Pasme. Eu disse, eu vou caminhar. Porque todas as vezes que alguém se encontra numa situação dessa, é Jesus que a gente vai procurar. Só que essa mulher improvável, no momento, não quis Jesus. Ela falou que ia caminhar. E eu me recordo da mulher samaritana. Porque ela estava naquele poço. E a intenção dela não era encontrar com ninguém. Porque ela vai num horário que não era de costume as mulheres ir buscar água. Ela quer solidão. Ela quer estar sozinha. Ela não queria ter encontro com ninguém. Caminhou com um cântaro, com peso, na verdade. Mas naquele momento ela não queria. Eu né? Não queria. Não quis. Mas eu falei, vou caminhar. É como muitos falam, né, Fernanda, Fátima? É como muitos falam, dizendo assim, eu vou caminhar. Agora, na caminhada, Deus vai, né, eu vou lá e eu aceito Jesus. Que nada. Só que o Senhor Jesus só me deu uma semana. Isso foi numa quinta-feira. Eu fui pro culto na quinta-feira, que aconteceu, né? Essa situação, um dia após, foi numa quarta-feira, um dia após, era quinta-feira, eu fui no culto.
até aquela semana, então depois não fui mais. Só fui naquele dia. E aí quando passou essa semana, aconteceu a mesma coisa agora na casa da minha mãe. Minha mãe já tinha um probleminha nas pernas, né? Tinha tido umas 3 AVC, na mãozinha também. A minha mãe me viu agoniada. E ela perguntou: o que que você tem? Eu falei assim: olha, eu tô começando a sentir a mesma coisa que eu senti na semana passada. Aí minha mãe logo começou a clamar, mulher de oração. Ai, Jesus, que maravilha. Eu vi a minha mãe clamando, orando. Eu tomei um banho, falei: vou tomar banho que vai melhorar. Passei um talco no corpo, que eu imaginei assim, esse talco aqui não vai me deixar entortar, sei lá. E eu comecei a ter umas neuroses desse tipo. A minha mãe orando, daqui a pouco eu falei: mãe, eu tô aguentando. Sentei na cama e entortei. E aí eu vi uma cadeira de roda e eu sentada nela. Minha mãe repreendendo, aí alguém foi chamar, não me lembro nem que, perdão. Meu irmão, pastor Eliseu, na época Diácono Eliseu, passando na rua, viu o movimento, minha mãe orando, entrou. Aí quando ele entrou, ele me viu naquele estado. O pastor, um outro pastor, que era 2 pastores, pastor José e pastor Marco, ele veio e começou a orar por mim. Meu irmão e ele começaram a orar minha mãe. Aí foi quando ele falou, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você escolhe o que você quer pra tua vida. É hoje. Aí eu olhava pro canto assim, via de novo aquela cadeira. Nesse momento, o pastor Marcos coloca as mãos sobre as minhas costas e eu começo a colocar tudo para fora. E ele diz: bota tudo para fora agora, tudo aquilo que você comeu, tudo aquilo que você bebeu, tudo aquilo que você fez. Joga tudo para fora agora. Eu comecei a botar tudo para fora. Levantei dali, né? Ele falou: agora senta. E ele me fez a pergunta. Eu não esperei ele falar: você quer, aceita. Eu falei: eis-me aqui. Glória a Deus. Falei: eis-me aqui. Eu não quero mais essa vida. Não quero mais. E começou ali os processos. Porque aí vem a abstinência, vem aquelas coisas, né? Mas no momento que eu deixei o cântaro, eita glória. Libertação, louvado seja Deus. Eu acreditei nessa água, nessa fonte. Interessante que quando a gente tem uma noção de que é um encontro, né? O encontro é aquilo que a gente faz, combina, né? Horário, dia, local, né? Assim? É esse encontro que a gente, né, faz, né? Olha, vamos tal lugar, tá? Tem hora, tem data, tem o local certo, é verdade? Aquela mulher não tinha nada disso. Ela não tinha marcado encontro com ninguém. Eu posso dizer a mesma coisa. Eu não marquei encontro com ninguém. Eu não imaginava o que o Senhor tinha para mim. Não sabia. Eu deixei Ele fazer. Amém? A irmã passou por esse processo todo. Graças a Deus, Deus alcançou, né? Deus, Ele tem os seus meios, né, de trabalhar. Ele sabe como alcançar, né, as vidas, como alcançar os corações. E graças a Deus a irmã foi alcançada, né, pela salvação. Qual as renúncias, né, que nós devemos fazer, né, para seguir a Cristo? A irmã também pode ficar à vontade para citar amizades, ambiente, lugares que é necessário, né, de abandonar para seguir nesse caminho, para trilhar o caminho, né, de Jesus Cristo, para trilhar o caminho da salvação. São muitas renúncias que nós temos que fazer. É o que é necessário para fazer, para trilhar esse caminho. O que é necessário fazer para obter a salvação em Jesus. A primeira coisa é você se converter de verdade. Amar Jesus. Você tem que amar a Ele de toda a tua alma. É de corpo, alma e espírito. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, eu vou voltar na Samaritana, se vocês me permitem. Sim. Ela sai
da cidade de Samaria para um socorro para ela, né? Mas para saciar a sua sede física. E ela não havia marcado aquele encontro para aquela vida, para que ela fosse transformada e mudada. Ela foi transformada naquele momento. Comigo aconteceu isso. Quando o pastor orou por mim, eu nunca mais fumei. Eu nunca mais bebi. Eu nunca mais senti, sabe, veio a abstinência da carne. Mas eu sabia bem o que eu queria. E essa mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor. Não era ela marcado, não foi ela que marcou o encontro, mas Jesus marcou. E quando Jesus marca, aleluia. Quando Jesus marca, Jesus muda tudo. E aí na caminhada, para eu conseguir, né, oração. Eu tinha uma amiga de estar no mundo. Ela gostava muito de estar comigo e eu com ela. Ela tinha um bar. Imagina. E aí quando eu fui pro Senhor, a gente sentava muito lá, bebia muito, pessoas se aglomeravam, né? Aquela coisa, eu sempre fui muito brincalhona, muito simpática, né? E vinha um, vinha outro, vamos beber, vamos isso, vamos aquilo. Então a gente trazia, né, aquela galera pra ficar naquele ambiente. Eu sempre fui muito assim. E aí eu tive que sair um pouco dessa amizade. Não deixei de amar. Te amo, Cláudia. Você vê? Não deixei de amá-la. Hoje serva do Senhor também. Não deixei de amá-la. Mas eu tive que me separar um pouco, né? Porque eu sabia que aquele ambiente não era mais para mim. Não era um ambiente que eu deveria frequentar. Então ela chamava, ela me convidava. E ela dizia, gritava, né? Que era perto do bar da minha casa. Ela me gritava, chamava pelo meu nome. E aí eu dizia, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Aí ficava aquela brincadeira, dizia, você é a Bíblia, né? Você não sei o quê. Aí eu esquivava dela. E eu, assim que eu aceitei, eu fiquei com vergonha do povo, né? A gente morava em comunidade. Então eu fiquei meio com vergonha do povo. Quem era Sara? Todo mundo tinha um certo receio, né? E aí, eu agora crente, eu ganhei uma bíbliazinha pequenininha. Eu pegava a Bíblia, eu botava dentro do casaquinho, botava debaixo do braço, debaixo do casaco, e passava de uma rua, de um lado para o outro, para poder eles não ver eu indo para a igreja, com vergonha. E não tinha aquela coisa, né? A gente é de berço evangélico, mas verdadeiramente a gente não teve aquele encontro, né? Aquela coisa de instruções, né? Muito criança. Então eu conheci Jesus já com uma certa idade. Então eu tive que me separar um pouco dessa minha amiga, né? De algumas amizades, para eu não ceder às tentações. Porque, como a gente falou, a má conversação corrompe o costume. Então a gente, né? A gente fica num ambiente que a gente ainda não pode estar, é complicado. Então é melhor você sair desse ambiente, dessas amizades, conversar, dê um bom dia, uma boa noite. Hoje tem um telefone, né? Conversa, dá um alôzinho. Mas se puder, né? Sai um pouquinho, busca primeiro o Senhor, busca Ele, se fortalece, para que aconteça ali uma mudança de fato. Então eu tive que sair um pouco dessa amizade, deixar um pouquinho para poder ter um encontro com o Senhor. E uma coisa também que eu fiz muito foi estar com pessoas que buscavam, pessoas que oravam, pessoas que iam para a consagração. Sempre amei consagração, desde muito pequena, né? Na minha infância, a gente gostava muito de consagrar, de ir para monte. Então, quando eu aceitei e elas me deixavam ir, eu estava em todas. É como um amigo Douglas falou, né? Eu até louvo a Deus pela vida dele, que foi ele que me convidou a estar aqui. Louvo a Deus pela vida dessa benção. Mas foi insistiu bastante, que de mim mesmo não estaria aqui.
Mas eu louvo a Deus também de poder também transmitir isso para outras pessoas. Que talvez tem pessoas que estão vivendo essa situação, né? E que acham que não tem mais jeito, viu? Tem jeito, né? Eu saí dessa situação de bebida, de drogas, e alcancei em Cristo a salvação. E é um processo, e todos os dias, até hoje é o processo, né? A gente tem vivido lutas, mas com muitas conquistas, com muitas vitórias. Então eu saí dessa amizade, né? Me afastei um pouco da amizade. Meu esposo também me ajudou bastante nessa época, né? E eu tive que, como a irmã falou, ter que mudar algumas coisas, separar em alguns momentos. Tinha dias que eu estava lavando a louça e o meu corpo me levava até a varanda, porque eu sentia cheiro de cachaça, cheiro de cigarro, e vinha aquela coisa na carne, me levava até a varanda. Quando eu chegava na varanda para descer, o Espírito Santo falava assim: você é crente. Eu, ai meu Deus, eu sou crente. Aí eu falava: e agora? Eu tô com vontade de beber, vontade de fumar, e agora o que eu faço? Aí vinha de novo, vai dobrar o joelho. Meu irmão também, pastor Elias, hoje pastor Elias, me ajudou bastante, porque ele dizia: quando vier esses problemas, quando vier coisa na sua cabeça para você fazer o errado, você fala o seguinte: dobra o teu joelho e vai orar, clama por Deus, e Ele vai te socorrer. Aí meus parentes foram bênçãos na minha vida. Amém. Amém. Testemunho maravilhoso da nossa pastora Sara de Oliveira, você que está aqui nos ouvindo. Continue conosco, acho que você já percebeu um pouquinho sobre o nosso tema, né? Quem ouve esse testemunho, e nós podemos perceber que tem muitas mulheres nessa situação, muitas, passando por esse processo de procurar fuga na bebida, nas drogas, no fumo. Também eu posso dizer que tem muitas mulheres que não usam drogas ilícitas, mas também começam a comer muito para também ter essa fuga de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, para saciar, né? Essa necessidade, esse vazio que tem dentro dela. E aqui nós estamos falando sobre a mulher samaritana, que foi nosso texto áureo, em João capítulo 4, versículo 1 ao 30. Nós podemos perceber que essa mulher ela tinha um vazio e ela procurava preencher esse vazio em relacionamentos. Se você ler esse capítulo todo, você vai perceber que quando ela tem uma conversa com Jesus, o Senhor Jesus, ele vai lá no foco. Ele fala assim: vai lá e chama o teu marido. E ela fala para ele: eu não tenho marido. Aí ele diz para ela: disseste bem, tiveste 5 e esse que está agora não é teu. Amém. Então ele foi lá no Glória foco, no vazio dela, porque ela era uma mulher julgada pela sociedade, porque ela não ia no horário que as outras mulheres iam para encher o cântaro dela, para suprir as necessidades dentro de casa. Ela não queria ser vista pela sociedade porque ela sabia que haveria um olhar de julgamento. Então ela ia num horário impróprio, sozinha, porque ela não queria ninguém olhando para ela e falando, apontando: ó, ela é assim, ela é desse jeito, ela erra. Mas Jesus, como a pastora falou aqui, o Senhor Jesus tinha marcado o encontro com ela. E nosso tema hoje são mulheres improváveis, quando tem um encontro com Jesus. Qual é a transformação que essas mulheres recebem? E a Bíblia está repleta de mulheres improváveis que nós olhamos assim e fala assim: dessa mulher não pode sair nada. Mas quando a gente encontra com Jesus, Ele faz a gente ser fonte e fonte de água viva. Tanto que no final desse capítulo, você vai ver que essa mulher, ela sai para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele vazio que ela tinha na alma dela, aquele vazio que ela tinha na vida dela, agora ela tinha propósito. Ela não tinha mais vazio, ela tinha propósito. E foi uma mulher usada por Deus. E nós vamos continuar essa conversa, tá? Você que é mulher, você que passa por um relacionamento abusivo também, continua conosco aqui, porque você vai ser abençoado pelo Senhor. O Senhor vai falar no seu coração. Você fala às vezes assim: mas Senhor, não tem, acho que para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Eu quero deixar também para você aqui, quando o Senhor Jesus estava pregando numa sinagoga, tinha uma mulher que ela estava ali encurvada. Ela estava com uma enfermidade demoníaca.
E eu imagino que Jesus, durante o tempo que ele pregava, aquela mulher entrou ali para ouvir uma mensagem, talvez escondida, porque na sinagoga, quem tivesse seus defeitos tinha que entrar escondida, aquela mulher encurvada. Mas o Senhor Jesus viu ela no meio da multidão e chamou ela e livrou ela daquela enfermidade. Eu quero dizer para você que tem jeito sim, o Senhor está te vendo. Você pode ser uma mulher improvável que provavelmente pode ser cheia da graça de Deus. Amém? Para Deus, nada é impossível. Verdade. Né? A pessoa tenta buscar, né, preencher o vazio em tantas coisas, né, que destrói, coisas que são mal, né, para a nossa vida, nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, né, como a mulher samaritana, né, teve aquele encontro real com o Senhor, tudo muda, né, a história muda. Tudo ali passa de um contexto para o outro, assim, a vida transforma, porque Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que muda, Deus é o Deus que preenche o vazio, não importa como que esteja, se tiver fé, se buscar em Deus, preencher esse vazio, Deus ele preenche esse vazio. Então, pastora, como que essas mulheres, como que nós podemos identificar quando estamos tentando preencher esse vazio de uma forma errada, né? Como a irmã já falou, como a irmã já, né, deu seu testemunho, né, que a irmã preencheu esse vazio de uma forma errada. Então, como identificar, como essas mulheres podem identificar quando estamos preenchendo esse vazio de uma forma errada, sem ser na presença do Senhor Jesus? Achando que estão preenchendo de forma certa, né? Mas na verdade não estão. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. Todas as vezes que a gente, mulheres, ou como eu passei por essa situação, de preencher esse vazio errando dessa maneira, a irmã Fernanda também disse, né, que às vezes as mulheres, pessoas ficam tão vulneráveis, né, e vão para o alimento, né, e assim, a gente começa a se sentir mal com tudo, né, a gente começa a se sentir feia, começa a se sentir a mulher mais desprezada da face da terra, alguém que ninguém tenha prazer nem de olhar, né? Então, assim, as mulheres vão se sentindo dessa forma e vão errando, porque se elas tiverem encontro com o Senhor Jesus, se elas forem no lugar certo, porque tem um lugar certo. O lugar da samaritana foi o poço. O meu foi um quarto. Uma sala. Sabe? E essas mulheres precisam se encontrar. Elas precisam se encontrar, elas precisam olhar para dentro de si e dizer: eu posso mais do que isso. Sair desse momento de escravidão, de solidão, porque quer se isolar, né? E ao encontro de Jesus. Procurar em Cristo, procurar em Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio aí. Amém. De forma certa, correta, linda e maravilhosa. Amém. Hoje vai até de encontro com o nosso tema, né? Mulheres improváveis. Sobre o relacionamento saudável, o relacionamento abusivo. Eu estava conversando com uma pessoa e eu soube que ela me contando que ela ama muito o namorado, ela tem um relacionamento com ele, mas que ela precisa se dopar para continuar esse relacionamento. Misericórdia. E ela não consegue enxergar que é um relacionamento abusivo, não está acrescentando na vida dela. Então ela se dopa, ela cortou relacionamentos com a família, tudo por conta desse relacionamento do parceiro dela que não aceita, né? Aí eu gostaria que a senhora falasse agora um pouco para as mulheres como elas identificam quando o relacionamento é saudável e quando ele é abusivo, né? Para elas,
Porque às vezes as mulheres vivem num ciclo, a senhora já foi casada, né? Teve esse casamento meio conturbado. E às vezes as mulheres vivem num relacionamento e acham assim, não, é porque ele me ama, por isso que ele faz isso. É porque ele quer meu bem, é por isso que ele faz isso. E a mulher não consegue ter essa visão, que não é um relacionamento saudável. Então eu gostaria que a pastora falasse como que quebra esse ciclo nesse relacionamento, como que a mulher identifica isso para ela buscar até uma mudança, né? Nesse relacionamento que ela vive. Então, quando eu tive esse relacionamento meio conturbado, eu tive, né, esse meu primeiro filho com 16 anos, por desobediência. Eu não sei se essa amiga sua, essa pessoa é serva de Deus ou não. Como uma pessoa não serva do Senhor, precisa ter um encontro com Jesus. Né? Ela precisa procurar alguém e ouvir esse alguém, que é o Espírito Santo. Talvez você vai ser até esse canal para essa pessoa. Né? Então esse relacionamento foi um relacionamento muito conturbado e, como você falou, abusivo. Foi no momento que eu me olhei para mim. Porque a Bíblia diz, amar o Senhor acima de todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não tem condições de amar o próximo. Como é que eu vou deixar ou permitir que alguém, né, tenha palavras para nos entristecer, né? Enfim, coisas que desse nível de, talvez até mesmo, de feminicídio, essas coisas de pessoas encostar a mão no outro, né? Se sentindo o dono. A gente tem que identificar primeiro em nós. Será que nós nos amamos? Porque quando eu ouvi aquela palavra, eu tenho pena de você, eu disse, epa, eu sou mais do que isso. A gente tem que se identificar primeiro. A luzinha tem que acender. Uma pessoa que não respeita o outro, né? Não concorda com coisas, né? Não dá pra gente estar abrindo tudo, mas a pessoa tem que se encontrar. Eu acho que é por aí, se encontrando, porque a Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados diante de Deus, certo? Então o arrependimento vem primeiro do que a convenção. Porque se você não se arrepende, se você não encontra isso, se você não vê, se você não enxerga isso, você pode, qualquer pessoa, falar qualquer coisa. Entendeu? Então a palavra, ela tem o poder. Nesse dia eu recebi essa palavra, eu tenho pena. E eu me encontrei. Eu falei, eu não preciso disso. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. E eu sabia que sem Jesus eu não ia conseguir. Eu vou dizer para essas mulheres que às vezes tem uma casa bonita, tem um carro bonito, né? E eu ouvi algo assim, mais ou menos assim. O que adianta termos uma casa e não ter um lar? Ter uma cama e não ter sono? Ter o remédio, dinheiro para comprar o remédio, mas não tem a cura. Então a gente precisa ser curado. E a cura, o sono, o lar, quem dá é Jesus. Se você tiver um encontro com Jesus, vou convidar você a largar o cântaro. Porque o cântaro está pesando. Encontra-se com Jesus e larga o cântaro. Não estou falando para você largar a pessoa, talvez, mas entra na presença de Deus e coloca esse relacionamento no Senhor. Porque é Ele quem vai dar o rumo de tudo. É Ele quem faz todas as coisas. Não vou dizer larga, faz, acontece, não. Entrega a tua vida ao Senhor, diz lá em Salmos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Ele vai fazer. Ele tem esse poder de mudar a vida. Nós estamos falando de mulheres improváveis. Talvez tem pessoas nos vendo, nos ouvindo, que está achando que esse relacionamento tá bom, porque está dando um conforto na casa, né? Uma coisa desse tipo. Então vá para Jesus, tenha um encontro com Jesus, né? E ore, busque nele. Ele vai dar a direção, ele vai fazer o que tem que ser feito. Talvez até mudar essa pessoa. Fazer mudar tudo.
Vai Jesus entrar na Caná da Galileia, vai entrar no casamento, vai trazer o vinho, vai trazer alegria, a coisa vai funcionar, mas é em Cristo. Tem que ter o encontro. Amém, Tem que ter o encontro. Graças a Deus. Amém. Como lidar, né, com essa culpa e a vergonha que a mulher sente, né, depois de uma história assim abusiva, né, de uma história desse tipo? Geralmente a mulher fica com vergonha, né, vergonha dos familiares, vergonha até da sociedade mesmo, né, de estar vivendo de um relacionamento onde aparentemente para ela, né, tá tudo bem, mas que na verdade não tá tudo bem. Um relacionamento abusivo não tem como estar tudo bem, né? Aí a pessoa se sente vergonhada, né? A pessoa né, fica sem querer, né, se mostrar, né, sem querer participar muito das coisas, sem querer muito ver pessoas, né, pois está vivendo dentro assim de um relacionamento que não vai levar, não vai gerar nenhum conforto para ela. Então ela se sente vergonhosa. Como que a mulher, como que a pessoa pode lidar com essa situação, né, dessa vergonha que a pessoa que ela sente, né, de estar vivendo com esse relacionamento? Fátima, eu vejo duas vertentes aqui. Eu vejo o seguinte, eu vejo que tem pessoas que vai estar se isolando e outras que não. Outras vão querer outros meios, né? Vão sair do familiar e outros vão chegar para eles e vão, tipo, detonar. Mas, assim, a pessoa que está vivendo essa situação, ela tem que realmente ter um encontro com Jesus. Não tem jeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem jeito. É Ele. É Ele. Não tem outro caminho, sabe? Tem pessoas que vão viver uma vida isolada, por vergonha, né? Não vai contar nada para a família, vai viver em tristeza, né? E vai ter outras que vai detonar e vai viver com tudo. Tipo, vou sair com as amigas, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, para tentar desaparecer. Né? E as duas coisas estão erradas. Porque a gente precisa ter alguém para conversar. É verdade? Às vezes a gente não fala nada, às vezes só escuta. Alguém quer falar alguma coisa, só escuta, né? Então tem pessoas que vão ter essa mente de estar com muita gente para poder desaparecer, outros vão se isolar. Então, para essas pessoas que vão se isolar, procura alguém de Cristo. Procura alguém de Cristo e converse. E coloque em oração. Porque às vezes a gente fala de pessoas que não estão na presença de Deus, mas tem pessoas também que estão afastadas dos caminhos do Senhor e estão vivendo isso. Ela precisa voltar, precisa ter encontro com o Senhor. E essas que vão sair para tentar se divertir, para tentar desaparecer, né? Que às vezes até conta para os familiares, mas o que eles podem fazer? Nada. Então a vergonha, conforme a pergunta foi, né? A vergonha que sente, o que fazer? Não ter vergonha. Abrir a boca, conversar, pedir ajuda. Alguém que esteja, que seja alguém espiritual. E se não tiver Cristo, Jesus. E se tiver Ele, busca mais. Pegando esse gancho aí da irmã, vamos abranger mais um pouco. A pastora é presidente, né, de uma igreja. Aí, o que a igreja, uma irmã hoje chega na tua igreja, nessa situação, o que a igreja pode fazer por ela? Para essa irmã que está ouvindo agora, o que a igreja pode fazer por mim? Tanto uma irmã que esteja na presença de Deus, como uma irmã, eu profetizo o nome de Jesus, que não esteja na presença do Senhor ainda, o que a igreja pode fazer por ela? Posso falar um pouquinho de como eu cheguei? Sim, por favor. Então, em São Gonçalo eu era irmã Sara. Em 1 ano de cristã, eu casei e o pastor me levou a missionária. Muita gente falou assim, vai desviar o peso da responsabilidade. Só que eu tive encontro com Deus.
Aí, muita gente falava com cuidado comigo, né? Para poder eu não sair. Nós continuamos. Como a gente veio daquela situação de bebidas, dessa vida ruim, muitas pessoas olharam, né, viram que para quem me deu uma semana, eu fui passando 2, 3, um mês, 2, 3, 4. E depois realmente me aceitaram como crente, que muita gente não me aceitava como crente, pessoas da nosso convívio, né? E aí eu fui a missionária. Indo a missionária, fui fazer a obra de Deus. Gosto de estar nos lares, gosto de estar pregando lá na rua. A gente fazia um trabalho de obra social, que a gente ia lá no Ceasa pegar legume, né? Eles doavam para nós. Começamos com 2 caixas de legumes. Quando a gente foi ver, a gente tinha que ter um caminhão para buscar as coisas que a gente trazia para fazer doações para as pessoas. E isso não só eu, mas algumas outras missionárias. E dentro dessa visão missionária, ajudando, né, resgatando pessoas, chegou um tempo, bastante tempo depois, eu vim para Aruama, porque Deus havia me colocado no coração e eu fiquei relutando com o Senhor, porque eu não queria vir para cá morar. Não queria, porque eu achava que aqui, além de ser, achava que o custo daqui era muito alto. E a gente tinha a nossa casa lá própria. Não queria vir para cá pagar aluguel. Eu queria comprar um terreninho, fazer alguma coisa e vir para cá. Mas todo culto que eu ia, Deus falava, sai da tua terra, da tua parentela, lugar que eu vou te mostrar. Aí, em outros lugares eu ia, Deus falava, me apontava o dedo e dizia, tu me amas? Tu me amas? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, todo canto que eu vou, esse negócio, tu me amas, tu me amas. E às vezes, sai da tua terra. Eu falei, gente, eu gosto tanto daqui, deixa eu ficar por aqui. Só que já criou ali em mim algo de vir pra cá. Eu falei, vou. Eu tava trabalhando, minha filha já estava também caminhando também, já era professora na época, se não me falha a memória, já estava lecionando. Meu esposo estava trabalhando. E eu falei, poxa, vou ter que largar tudo. E eu falei assim, bom, se for para ir lá para cima, eu vou e o Senhor vai abrir tudo, todos os caminhos. E aí meu sobrinho me liga. Disse, ó, minha filha estava aqui, a do meio, né? Tem a Nayara e a Naira, e tem a Sabrina, eu vou chegar lá depois dela. Aí a gente, falei para ele me ligou, ele falou assim, olha, tem uma casa aqui para alugar. A moça está indo embora para outro estado e ela quer alugar. Eu falei assim pro meu filho, vamos lá em Aruama agora? Tinha acabado de chegar do serviço. Ele falou, vamos? Vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou ver uma casa para alugar. Ele disse, você é doida. Aí eu falei, eu não. O senhor tá falando comigo, vamos lá comigo. Vamos embora. Ele veio comigo. Chegamos na casa, a dona da casa me recebeu, ela estava já embalando as coisas, e ela falou assim, me abraçou, eu fui até ela me abraçou, e ela disse assim, essa casa é sua. E ela falou que teve um sonho, e que me via no sonho, e que eu chegava até ela. Eu falei, meu Deus, não é que esse negócio de Embararama é sério? E aí, eu liguei pro esposo, falei, encontrei uma casa aqui, a gente vai vir morar aqui. Ele falou, o quê? É isso aí. Aí, desci, acertei algumas coisas com ela, fomos pro cartório, algumas coisas não deram certo. Ela falou, não, você vai alugar a casa assim mesmo, de boca. Eu falei, então tá bom, né? Fazer o quê? Oramos, desci. Quando eu voltei já praticamente com as mudanças. Botei as crianças no carro. Não tinha dinheiro para pagar o carreto para cá. Eu tinha 2 frangueiras. E eu falei assim, olha, vou vender uma frangueira dessa. E vou fazer o valor pra gente ir lá para cima. E aí, anunciei, falei com uma ou 2 pessoas, liguei para uma ou 2 pessoas. De repente, uma pessoa lá do Coelho, lá de um bairro chamado Coelho, veio e comprou a frangueira. Liguei para o moço do caminhão,
Perguntei para ele, quando você me cobra para levar uma mudança para Aruama? Ele disse, acho que foi 800, 700, não me recordo bem. Foi nessa faixa aí. Aí eu falei, fechou, você me leva? Ele, tá bom, meu caminhão é assim, assim, assim. Foi, tá bom, não, vambora. Ele marcou o dia comigo, marcamos e viemos embora pra cá. Meu esposo continuou lá que estava trabalhando, eu vim pra cá em 2016, numa época, acho que foi em outubro, e ele ficou trabalhando até dezembro para acabar. Vim pra cá. Eu era missionária. E eu não vim para abrir congregação. Tanto que eu pedi a carta ao meu pastor para poder chegar aqui, apresentar minha carta e ficar por aqui. Eu achava que eu ia ficar como? E nisso, eu trabalhei numa casa, fui congregar num certo lugar, fiquei 7 meses. Dentro de 7 meses, o Senhor falou comigo, pode pegar tuas trouxinhas, ó. Tem outro negócio contigo. E eu falei, Aí um dia, uma vizinha minha, ela entregou o recado, com 15 dias ou um mês ela faleceu, Jesus levou ela. Ela falou assim, deixa de ser covarde. Vaza o covarde, ela disse. Vaza o covarde, aceita o chamado. Aceita o chamado. E eu falei, não, meu Deus do céu, isso não é comigo, não. Aí tava eu, uma ex-cunhada minha, que foi casada com meu irmão. E aí ela falou assim, começou a rir de mim, e ela falou, dessa vez vai. Aí essa pessoa onde eu trabalhava, ela me incentivou. E eu fui, falei com o pastor, pedi a benção para ele, fiquei uma semana orando, sem ir para lugar nenhum. Indo numa consagração aqui, outra ali, e orando em consagração. Dentro daquela semana, no sábado, eu orei por 3 pastores. E eu falei, Senhor, vou colocar 3 pastores aqui diante do Senhor. Se de um desses 3 pastores aqui, que eram pastores que eu identificava, e o meu pastor, que eu saí de lá e vim para cá. Se um deles me ligar, fazer alguma coisa, eu sei que é um sinal que o Senhor está me dando para eu abrir uma congregação de lá. Porque eu me identifico lá. Aí passou a semana, dentro dessa semana, o pastor José veio de Barra de Chuva. Um senhorzinho já, né? Veio de Barra de Chuva com meu irmão no carro. E aí eu levantei, fazendo uma coisa e outra, meu esposo falou assim, olha, o pastor José tá aí, e seu irmão também. Eu falei, o que tá fazendo aqui? Aí o Espírito Santo, ué, tu não mandou? Tu não pediu aqui pra me trazer um sinal pra tu? Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí o pastor veio, a gente entrou, conversou, foi comprar umas coisas, fazer um almoço. Aí quando a gente veio de lá do mercado pra cá, viemos conversando, eu falei, pastor, o que o senhor veio fazer aqui de fato? Aí ele disse, eu vim porque Deus mandou. Uma semana que eu não dormia por tua causa. O senhorzinho fala engraçadinho, porque ele é de Codó de Maranhão, ele é do Maranhão. Eu vim por causa de você, uma semana sem dormir. E o senhor me mandou aqui, você vai abrir uma congregação e você que vai ficar de frente. Eu falei, desse jeito. Ele, desse jeito. Eu falei, tá bom, então vamos que vamos. Aí abrimos a congregação. Abrimos a congregação, eu e meus filhos. Eu e minhas filhas, né? E tinham 6 pessoas, eu e ela. Né? 6 pessoas. Daí Deus começou a enviar pessoas. E eu sempre falo, pastor, vamos orar para Deus, me ajude em oração, para Deus mandar um pastor, para Deus mandar alguém para ficar com a gente. Eu preciso sair da direção, sou uma missionária. E o pastor, nada de mandar ninguém. E nossa igreja lá também era uma igreja bem humilde, né? Dentro de comunidade. Ele falou, não tem ninguém para mandar agora, fica aí. O negócio é contigo. E eu falo, pastor, e não parava ninguém. Eu fui muito discriminada também, porque uma mulher no altar, sendo missionária, passei um processo também. Inclusive, alguns disseram até que eu tinha rebeliado. Isso não aconteceu. Sou muito obediente ao meu Senhor, e aonde eu passei, eu só passei por 2 igrejas. E quando eu cheguei para mim chegar a ser pastora, né, foi um processo grande. Foi um processo. Eu sou a única pastora do ministério, desse ministério que me levantou, né? E o pastor sentiu no coração que o Senhor falou com ele que eu deveria ser a pastora. Nesse meio tempo, nós, como pastora, né, o pastor José Ribamar
ele jubilou. Aí quando ele jubilou, né, quem ficou na liderança achou por bem me deixar andar, né, com as pernas, né, como diz. E aí onde eu fui a ser pastora presidente, gente. Meu Deus. Fui chegar a pastora presidente, porque a gente estava aqui congregando, sendo pastora local, e o pastor emancipou, né? Nos liberou para andar. E tivemos que fazer todo o trâmite, documentação, aquela coisa toda. E é onde eu vim ser pastora presidente. E se essas mulheres chegarem lá, como chegam, né? Essas improváveis, louvado seja Deus. A primeira coisa que eu faço é dar um abraço, bem gostoso, que a gente gosta de abraçar. Nem no Covid eu deixei de abraçar. Eu falava assim, eu posso abraçar? Tinha umas que ficavam meio assim, mas a gente, abraçava. Tem uma coisa engraçada, não sei, mas eu gostaria de falar. Que na época do Covid, a nossa igreja não fechou. Tivemos nossas restrições, mas eu falava para Deus assim, Senhor, essa casa é sua, não é minha. Eu vou dar culto, vou prestar homenagem ao Senhor, e o Senhor tomar conta. E nisso, o povo vinha, se não vier ninguém, eu sei que ia. Mas o povo ia. Eu sabia que tinha culto, o povo ia. E todo mundo lá naquela, apertadinho, com a máscara, aquela coisa toda. Aí, nós orávamos e Deus operava. Orávamos e Deus operava. Para a glória de Deus, né? Também fizemos muito propósito de oração. Ninguém da nossa igreja Deus levou. Permitiu que todos estivessem ali. E foi um meio também que Deus falou comigo a respeito do que eu ouvi muito, né? As pessoas dizendo algumas coisas, né? Como eu falei, quando eu cheguei aqui, quando eu abri a congregação, fui muito discriminada porque além de ser uma mulher na direção, né? Ainda é missionária e saiu rebeliada. Ou seja, ficou aquele peso, né? Mas aí, graças a Deus, as pessoas, Deus foi abrindo os olhos, entendimento, que não aconteceu nada disso. Por isso até que eu estou falando isso aqui, né? Que as pessoas ouvem, né? E entendem a história de como aconteceu para eu chegar a pastora presidente. Então, essas mulheres que chegam lá, elas vão chegar com muito carinho. Elas vão ser abraçadas. Porque nós não estamos aqui para medir ninguém, para condenar, para apontar ninguém. A gente vai abraçar e vamos ajudar, ensinando, em oração, e no que for preciso, naquilo que tiver em nosso alcance. Sempre apresentando Jesus. Glória a Deus. A irmã, a pastora, né, teve uma vida transformada, né, graças a Deus. Deus transformou, Deus salvou, Deus libertou. A pastora agora, graças a Deus, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nos conta como transformar a dor do passado em um propósito de vida. Antes era dor, e agora como transformar essa dor em vida com alegria, em vida plena. Como transformar, como fazer essa transição de uma dor do passado, que antes era dor, era tristeza, era sofrimento. Como transformar isso em alegria, em vontade de viver, em vontade de adquirir coisas boas, coisas felizes. Antes era sofrimento, mas só que esse sofrimento, Deus, ele transforma em alegria. Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, como transformar essa dor que lá do passado, como transformar em alegria hoje? Ganhando outras vidas. Trazendo outras vidas para Jesus. Esse é o maior incentivo que eu tenho. De poder apresentar às pessoas Jesus. Essa dor do passado, eu entendi como um propósito de Deus para minha vida. Um propósito que eu tive que passar, viver. Hoje eu não aponto ninguém, não acuso ninguém. Eu sei que Deus, ele permite, né, algumas coisas acontecerem em nossas vidas. Por nós mesmos, a gente podia ter traçado outros meios, outros caminhos, né,
Mas a gente preferiu desobedecer os pais, desobedecer, né? E sair da presença de Deus. Então aconteceu tudo aquilo. Só que a gente tem que entender que tem um propósito. Transformar isso em alegria. Eu sempre digo que dentro de um vendaval tem uma esperança ali. Tem uma esperança ali. Eu estava falando com uma pessoa e assim, tudo é da maneira como você vê, como você olha. E a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se eles forem mal, todo o seu corpo será treva. Então você está me vendo de frente. Alguns irmãos vão me ver de lado. Outros vão me ver pelas costas. Mas todos estão no mesmo lugar, assim, contemplando a mesma coisa, com visão diferente. Então um vai contar de um jeito, vai contar de outro, vai sempre acrescentar. Eu acredito que Deus acrescentou isso, tá, na minha vida. Pode acrescentar em vocês também, mulheres que estão nos ouvindo. Acrescentar, tá? Essa dor, ela pode ser realmente transformada em alegria, né? O seu passado já diz que foi passado, já passou, amém? Hoje você pode viver uma vida transformada com Cristo, né? E é como um retrovisor. Você olha só para não bater, você olha só para não escorar em alguém, sabe? Então, é todo dia você vivendo por alma, por vida. E é isso que me traz alegria. Ver outras pessoas sendo transformadas, sendo moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A pastora já falou um pouquinho, mas eu vou pedir mais. Uma mensagem de incentivo para a senhora deixar para essas mulheres que hoje estão vivendo nessa situação, num relacionamento abusivo. E quando eu falo de relacionamento abusivo, a gente não vai falar só de homem e mulher. Tem amizades também que são abusivas, né? Fazem mal, são tóxicas para a pessoa. Essas mulheres que estão vivendo desacreditadas, falando assim, não sei, para mim não dá, não tem jeito. A senhora deixar uma mensagem de incentivo para essas mulheres, por favor. Quando tudo enfim parece acabado e não há uma saída para você, Deus te chama. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que tem jeito sim. Você pode procurar ajuda, falando espiritualmente, mas nós temos outros meios também que são ligados, tá? Você pode procurar ajuda com um psicólogo, conversar, para você se sentir mais à vontade. Talvez uma amizade, como a irmã falou, né? Um relacionamento que seja. Você pode procurar esse tipo de ajuda também, né? E procurar alguém espiritual que possa te direcionar. Então a mensagem que eu deixo para você é: tenha um encontro com Jesus, tá? Tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele tem vida eterna, Ele tem salvação, Ele tem mudança de vida, Ele pode transformar sua casa, sua família, tá bom? E saber que o tempo do Senhor chega. Ele chega. E há tempo determinado para todas as coisas. Chegou o seu tempo de mudar essa história. Você que pensa ser improvável, olha eu aqui. Olha a irmã Fátima aqui, olha a irmã Fernanda aqui. Olha nós aqui. E olha, eu tenho pavor de câmera, hein? Eu tô falando isso para você, que foi para mim um desafio estar aqui hoje. Então, se eu superei isso, você também pode. Busca em Jesus. Eu tenho certeza que você é mais que vencedora. Olha para o espelho agora. Olha para o espelho e diga para o espelho: eu não vou ser mais quem eu sou. Vou ser diferente. Eu vou mudar o meu cabelo, vou mudar minha caminhada, Vou mudar. Faz alguma coisa louca. Eu vou mudar. Eu vou encontrar uma casa onde tem Jesus. Mas pode ser agora. Na sua casa. No seu quarto. Pode ser agora na tua sala. Pode ser agora até no seu banheiro. Pode ser na sua cozinha, na sua varanda. Aonde você estiver, você pode radicalizar agora
e dizer, vou viver uma vida de transformação. Aquela mulher samaritana não foi ela que marcou o encontro com Jesus, não. Jesus marcou o encontro com ela. Despediu todos os discípulos e ficou sozinho para ter um tete a tete. E hoje, você também vai ter esse tete a tete. O Espírito Santo de Deus pode tocar o teu coração, mudar a tua história. Você vai deixar de ser uma improvável para ser uma mulher guerreira e vencedora. Amém? Que Deus os abençoe. Busque Cristo. Precisando de ajuda. Tem a irmã Fátima, tem a irmã Fernanda, estão sempre aqui. Não deixe de ver esse podcast, que para mim tem sido uma bênção, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvimos, né, o testemunho da nossa pastora, testemunho de bênção, de vitória, transformação de vida. Mulheres, tenho certeza que muitas mulheres, né, que estão nos ouvindo, né, vão ser transformadas pelo poder de Deus, que Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que liberta. Estamos felizes, né, de ter a pastora aqui, muito felizes mesmo. Que Deus venha abençoar a irmã poderosamente, o ministério da irmã. A irmã deixa para nós o endereço da sua igreja, a rede social, né, como que as mulheres, como que o povo, né, pode entrar em contato com a irmã, como que pode ir na sua igreja, o endereço, a rede social, né? Ter acesso à irmã, a pastora Sara Oliveira. Nós estamos ali na Ponte dos Leite, na rodovia Amaral Peixoto, no quilômetro 82. É bem fácil de chegar para quem vem do centro de Araruama, sentido Abacaxá, fica na beira da pista mesmo, do lado esquerdo, indo daqui de Araruama para Abacaxá. E vindo de Abacaxá ao lado sentido contrário. É bem fácil. E eu vou deixar para você, eu tenho dificuldade muito grande de guardar e-mail, essas coisas. Então eu vou deixar meu telefone, tá? Se quiser entrar em contato, você pode entrar em contato, não tem problema nenhum, tá bom? Se quiser mais detalhes, quiser chegar até a casa do Senhor, 22 988 728983, tá bom? Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Tem uma última mensagem? Você, mulher que está nos ouvindo, né, que se identificou com a nossa mensagem, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa alcançá-la, né, aonde está neste momento, aonde estão ouvindo, né, a nossa voz, aonde esse podcast esteja chegando, que vocês possam ser alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. E não se esqueça de se amar primeiro. Antes de amar os outros, se ame. Se precisar, busque ajuda profissional, ajuda com os pastores, ajuda de pessoas de confiança. Mas não se feche numa bola, num círculo. Mas pede ajuda para que venha sair dessa situação, para que você possa ser mulheres fortalecidas pelo Senhor, porque o Senhor, Ele fortalece, o Senhor Ele cura as feridas do passado. O Senhor cura, assim como o Senhor curou, né, da pastora Sara, transformou em bênção. O Senhor faz essas coisas. Então não se cale, peça ajuda, se for preciso peça ajuda, mas permaneça, principalmente, peça ajuda ao Senhor Jesus Cristo, principalmente, esse é o nosso maior apoio, é o Senhor Jesus Cristo. Peça ajuda a Ele, porque Ele pode todas as coisas. Tenha fé, que tudo vai passar, Continue firme na presença do Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé, porque sem Ele nada nós podemos, mas com o Senhor Jesus Cristo nós podemos todas as coisas, tudo podemos naquele que nos fortalece, e quem que nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa recompensá-las e dar vitória pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus.
Testemunho maravilhoso da pastora Sara Oliveira. Eu estou maravilhada, né? A gente perde até o fôlego em ouvir esse testemunho. Amém. E que você, mulher, venha guardar essas palavras que foram faladas aqui hoje no seu coração. Eu estava aqui meditando em Jeremias 18. O Senhor manda Jeremias, o profeta Jeremias, descer à casa do oleiro porque ele queria falar com Jeremias. Mas eu quero te enfatizar que tinha um pedaço de barro na mão do oleiro e a palavra vai dizer que aquele barro se quebra na mão do oleiro, vira cacos. Às vezes você, mulher, pode estar pensando assim, mas eu estou em cacos, não sei como me montar novamente, não sei o que fazer. Esse oleiro é o Senhor Jesus Cristo, é Deus na nossa vida. Primeiro conselho, igual a pastora falou aqui, procure a presença de Deus. Você tem o endereço aqui da igreja da pastora. O Senhor trabalhou, foi acompanhando a trajetória dela de forma que hoje ela tem uma empatia para entender o que você está passando. Então ela vai te olhar com compaixão porque ela já andou aí nesses caminhos. E que você venha se refazer, porque o Senhor está disposto. Como a pastora falou, a mão do Senhor não está encolhida. Basta você tomar uma decisão, sair dessa tua situação, sair desse seu esconderijo. Eu não sei qual é o seu esconderijo, não sei qual é o cântaro que você anda carregando, mas de uma coisa eu sei, o Senhor Jesus quer ter um encontro contigo. E que você venha dar lugar para o Senhor na tua vida, porque Ele tem todo o poder para transformar você. Aí a palavra de Deus vai completar dizendo que o oleiro pega aquele caco e faz um vaso novo. Eu quero dizer que o Senhor tem uma vida nova para você. O Senhor tem uma vida de estratégia para que você venha vencer em nome de Jesus. E venha ter uma vida completamente diferente, porque às vezes você pode pensar assim, felicidade não é para mim. Eu pensei que fosse, mas não é. E nós estamos aqui, mulheres que foram de improváveis, porque eu fui uma mulher improvável. Com 13 anos o Senhor me tirou do espiritismo. E eu lembro que eu perguntei, eu ia no espiritismo, minha família era envolvida com essas coisas, e eu ia na igreja com um tio que na época era presbítero. E eu lembro que certa vez no meu quarto eu perguntei assim para o Senhor, Senhor, qual é a tua obra na minha vida? O que o Senhor quer para mim se eu entrar na tua presença? E depois eu fui no espiritismo e perguntei, o que você tem para mim se eu continuar aqui neste lugar? E o inimigo ele me apresentou um projeto para a minha vida que não me agradou em nada. Ele me ofereceu, nesse projeto dele, ele me ofereceu muitas coisas, igual o Daniel recebeu lá na Babilônia, uma bandeja linda, maravilhosa, falando assim para você satisfazer os seus desejos carnais, mas espiritual totalmente vazio, uma vida destruída. E quando eu fui para a presença de Deus, eu lembro que eu estava no culto e o Senhor falou assim, eu sou Jesus, que vou estar contigo em todos os momentos, passar contigo em todas as coisas e te refazer, porque eu tinha 13 anos, mas eu precisava ser refeito de novo. E o Senhor fez essa obra na minha vida e eu creio nessa obra na tua vida também, mulher. Independente da sua idade, você pode ser uma adolescente, igual a pastora Sara estava contando aqui, 16 anos, né? Já com um filho no colo. Você pode ser uma adolescente hoje, está pensando assim, eu não planejei isso, não era assim que eu queria, mas aconteceu. Mas tem esperança para a árvore cortada, louvado seja Deus. Amém? Então, a primeira coisa que você pode fazer na tua vida é procurar a presença de Deus. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida, creia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir então, pastora Sara, vamos orar. Vamos fazer uma oração por essas mulheres, por essas pessoas, amém, que estão nos ouvindo. Abençoa elas daqui em nome de Jesus. Não importa se está perto ou longe, vão ser abençoados em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a presença da senhora. Acrescentou aí muitas coisas que a senhora foi contando testemunho aí, muitas coisas eu vivi dentro da minha casa por conta do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei ouvindo, falando assim, meu Deus, misericórdia, haja emoção, louvado seja o Senhor. E hoje eu lembro dessas coisas louvando o nome do Senhor, porque o Senhor passou junto com a gente, louvado seja Deus, o Senhor não nos desampara. Ainda que nós não estejamos na presença dEle,
Mas ele não desampara, ele tá nos vendo ali para no momento certo ter um encontro com a gente no Poço de Jacó. Glória a Louvado Deus seja por isso. Deus, amém? Então vamos estar orando para terminarmos esse podcast gostoso, cheio da presença. Amém, glória a Deus. Louvado seja Glória a o Deus. Senhor, amém? A Amém. oração final em nome de Jesus. Eu posso agradecer? Sim, claro. Então, eu quero agradecer a irmã Fátima, a irmã Fernanda, muito obrigada pelo carinho de vocês. Agradecer ao Douglas pelo convite feito, né? E dizer para todas as mulheres: anima-te, Amém, Jesus. anima-te. Eu oro hoje, né? Sempre por pessoas que estão passando por esse processo. E ganhei mais duas irmãs Amém. para estar orando junto comigo, né? E finalizando, quero também deixar um abraço, um beijo para minha caçula, a Sabrina, porque eu nem citei o testemunho dela aqui, não teve esse tempo, mas eu sou mãe de 4 filhos maravilhosos, amém? Que é a Sabrina do meu casamento, né? Que com a outra pessoa não fui casada, só vivi junto. E hoje eu tenho 4, uma filha do coração, que é a Naete, e 2 netos maravilhosos também, Isaac e Lídia. Tô deixando assim para que as irmãs orem. Quando lembrar, ore por nós em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar para a glória de Deus. Bendito e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai querido, por esta oportunidade. Ó Deus, eu quero louvar, Senhor, o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade, pois eu sei, eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor vai alcançar vidas, porque é o nosso propósito aqui, Deus, de alcançar mulheres improváveis, ó Pai, que estiver, Senhor, neste momento nos ouvindo, nos vendo, Senhor, possa saber, Pai, que existe um Deus no céu, que não mudou de endereço, que está no mesmo lugar. Ó Pai, que está tocando agora na mente, no coração desta pessoa. Espírito Santo, que o Senhor possa estar alcançando, ó Pai, trazendo essas pessoas à vida, Pai, esperança. Eu quero, Senhor, mais uma vez te louvar por esse ambiente agradável que está a tua presença, Pai. Te louvo, te glorifico, ó Deus, pela minha filha Nayara que me acompanha. E muito obrigada, Deus, pelas tuas servas, pelo teu filho Douglas, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queremos agradecer você que ficou até aqui no final conosco. Eu sei que você foi muito alimentado demais da conta. E quero pedir seu like, né? Vamos dar like, né, gente? É isso aí. Em nome de Jesus. Vamos dar like pra gente continuar esse trabalho. Porque assim como você recebeu, outras mulheres precisam receber também. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na Glória a paz.